Olá, amigos. 7 de setembro de 2023. Estamos discorrendo aí no terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios. Estamos na lição número 11. E o título de hoje, Senhores que são escravos. Nós já estamos aí, você chegou agora, não conhece, não sabe do que se trata esse canal. Nós estamos há 709 dias consecutivos transmitindo a leitura do guia do estudo da palavra. Então vem conosco, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente e nos ajude aí a espalhar essa mensagem de esperança, mensagem de esclarecimento, mensagem de salvação, né, amados? Então, título de hoje, Senhores que são escravos. Nas últimas palavras de Paulo aos escravos, seja servo, seja livre, de Efésios capítulo 6, verso 8, a palavra livre se refere aos senhores. Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo. Compare com a leitura de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e Colossenses capítulo 3, verso 24 e verso 25. A questão número 5. Imagine que você fosse um cristão, senhor de escravos, e ouvisse a leitura da carta aos Efésios em seu lar, igreja. Como reagiria a esse conselho dado na presença de seus escravos? Efésios capítulo 6, verso 9. Bom, eu não faço a menor ideia, mas, por outro lado, creio que, pela direção de Cristo, o que Cristo viesse a orientar. Mas Paulo exortou com firmeza os senhores, mostrando o contraste entre senhores que tinham o hábito de ameaçar os escravos, e o Senhor, o Cristo, a quem não há parcialidade. Paulo pediu aos senhores: façam o mesmo com os servos, os escravos, o que era surpreendente no contexto do primeiro século. Os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu aos escravos, em Efésios capítulo 6, verso 5 ao verso 8. Paulo exortou os senhores a parar de ameaçar os escravos, uma prática comum em que os senhores administravam variadas punições, incluindo espancamento. 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Abuso sexual, venda do escravo, que era separado da família, trabalho extremo, fome, algemas, marca de ferro quente e até a morte. Meu Rei da Glória. Por causa disso, eles serão julgados por Deus. Paulo baseou suas ordens em duas motivações que chamaram os senhores de escravos a olhar, além das estruturas sociais grego-romano. Primeiro, eles e seus escravos eram escravos de um único Senhor. Segundo, o Senhor celestial julga tudo sem parcialidade. Uma vez que seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os outros, eles também deveriam fazer assim. A linguagem de Paulo animou os escravos. Não poderia ser diferente, amados? Eles receberam a adoção em Efésios 1:5, a redenção em Efésios 1:7, a herança em Efésios capítulo 1, verso 11, verso 14 e capítulo 3, verso 6. A entronização com Jesus em Efésios 2:6, o status de concidadãos, membros da família de Deus, Efésios 2:19, 3, 14 e 15, capítulo 3, verso 14, verso 15, e integrantes do corpo de Cristo, Efésios capítulo 3, verso 6, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, aplica o ensino da carta aos relacionamentos entre escravos e senhores, incluindo o conselho sobre a fala de Efésios capítulo 4, verso 25 ao 32, e a ética sexual de Efésios capítulo 5, verso 1 ao verso 14. Não deixe de ler, amados, os textos citados aqui, tá bom? Para ficar ainda mais claro, a interpretação da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia.
em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.